Boa noite. O nosso tema hoje é muito bacana, né? Como todo o tema desse livro, a glória do esforço. Nós vamos aqui refletir sobre o que vale a pena a gente fazer ou não fazer, né? Para que a gente faz as coisas, para que a gente se dedica, para que a gente se dedica mais um pouquinho, né? Essa vai ser a nossa reflexão de hoje. Antes de começar, eu queria que vocês olhassem aí para quem estiver mais próximo e dessem um abraço fraternal. Isso. Quem me conhece sabe que eu sempre peço esse abraço. Se vocês puderem dar uma levantada. Esse abraço, gente, vocês estão recebendo o que tiver de melhor da outra pessoa e vocês estão dando o que tiver de melhor de vocês. Então é muito carinho aí em movimento, muita energia, muita amizade. E agora vocês já se conhecem um pouquinho melhor, né? Fica o nosso abraço aqui também para vocês. Um abraço também dos espíritos amigos. E a gente começa a nossa reflexão, a glória do esforço. Nós estamos seguindo o livro Jesus no Lar, tá? É escrito por Chico Xavier, ditado pelo espírito Nélio Lúcio. E essa lição eu vou ler para vocês conseguirem entender um pouco melhor sobre o que nós vamos refletir. Então vamos lá. A glória do esforço. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo, quando várias opiniões se fizeram ouvir quanto aos percalços do aprimoramento. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova, eles diziam, no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão. Concluíram os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas compraz-se na avareza ou no endurecimento. Registrava o mestre a conceituação expedida pelos companheiros, em significativa quietude, quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E a seguir falou com brandura. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa, com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores com as suas comitivas descansavam, de quando em quando, junto à moradia dele, cercada de arvoredo, para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparentemente inábil e atoleimado, que servia água, doce e frutas aos convivas e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que os tangiam. Muitos anos ocorreram, quando certa noite o artista volta, de inesperado ao domicílio, fim do banquete de um amigo das vizinhanças, e com indizível espanto assinala a celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se for um anjo exilado do mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido, e sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo, tolo, que, usando dos minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, às quais prestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou-o, conferindo-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza dos discípulos que se calavam, confundidos,
o mestre rematou. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõe na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede ao corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Então, em cima disso, nós vamos fazer a nossa reflexão. E é interessante, né? Porque Neio Lúcio trouxe assim, um capítulo bastante importante para nós, tanto no nosso avanço espiritual, como mesmo na nossa convivência material, né? Que a gente vê que quando a gente faz um esforço a mais, a gente sempre consegue alguma coisa melhor. Quando a gente resolve não fazer, né? E aí cabe ao nosso livre-arbítrio fazer ou não fazer, a gente acaba não tendo, né, ou a glória ou o resultado desse esforço. Muitas vezes a gente quer esse resultado, mas fica na preguiça, ou fica naquele jogo de vou fazer ou não vou, na indecisão, e perde o tempo que Neio Lúcio falou, né? Que Jesus falou. E aí, o que a gente viu sobre a meta desse texto que foi lido? O que procuravam os discípulos? Eles procuravam praticar as lições da Boa Nova ou evangelizar, né? Falando de outra forma. Então, a ideia deles, a ideia de Jesus é que eles praticassem a Boa Nova, para depois sair evangelizando. E o que eles disseram? É quase impossível praticar as lições, pois o mundo não estava preparado. Olha que engraçado, né? Eles têm que sair para treinar, para praticar. E exatamente num mundo que está bastante confuso naquela época, se é que hoje também não está. E eles dizem que é impossível praticar isso, por quê? Porque os clientes deles, os ouvintes, o público, não está preparado, sendo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão. Eles imaginavam precisar disso, né? Será que a gente precisa disso também no nosso mundo? A gente está numa casa espírita. Será que a gente precisa dessa compreensão toda, daqueles todos que procuram a gente, para poder a gente trabalhar? Mais ou menos isso que o texto traz, né? Legal a gente fazer essa comparação, porque aí é que está a situação. E qual o argumento de Jesus? Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Isso é muito bom para a gente, né? A gente saber que só depende de nós. Vocês estão aqui hoje, talvez em tratamento, talvez para ouvir a palestra ou qualquer outro fim, alguns trabalhando, né? Outros vindo se reconfortar ou se fortalecerem. Pois é, mas todos aqui têm um objetivo. E a gente sabe que sair numa quarta-feira de noite para fazer alguma coisa é sempre um trabalho a mais, né? A maior parte de nós estávamos no trabalho, então vir aqui é um esforço. E vale a pena esse esforço? Será que vale? Pelo visto vale, né? Vocês estão aqui para o pessoal que trabalha na casa, né? E a gente está vendo aqui vários, com certeza vale. E eu aposto que se eu perguntasse para qualquer um deles se eles iam parar esse trabalho, se estava muito cansativo, ou se eles estavam já assim desistindo, duvido muito. Eu conheço assim as pessoas que trabalham aqui no centro e normalmente a gente só para por alguma razão muito específica mesmo, porque isso vira parte do nosso dia a dia. É interessante porque é falado sobre o esforço, né? Aquele esforço que a gente tem que fazer a mais, as horas a mais. E a gente começa aqui, né, vindo assistir as palestras, se acomodando ao centro, se aninhando, né, as pessoas. E aí depois entra para a ULE, faz o curso básico, e aí vai seguindo, tudo em horas extras, né?
Claro que a gente tem as nossas horas do dia, mas isso tudo é hora extra, isso tudo é esforço. Até uma hora que a gente para e pensa assim, chega de aprender, eu preciso começar a praticar. Alguns já chegam aqui no centro, inclusive, querendo praticar. Por quê? Porque isso já está fazendo falta. Alguma coisa dentro de nós já está chamando a gente para quê? Para trabalhar. E como o Adenauer fala, ele não quer ver o pessoal das palestras aqui o ano todo. Então, vem aqui algumas vezes, mas assim que conseguir, já vai pegar um trabalho. E aí vai entrar nessas horas que Jesus falou. As horas do aprendizado, as horas do esforço, as horas da dedicação. E aí Jesus fala isso, né? A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Então o esforço traz isso, gente, não tem como não trazer. A gente pode até não conseguir o que a gente queria, mas com certeza o nosso esforço vai valer a pena, vai servir como exemplo, vai servir inclusive como exemplo para nós mesmos. A gente vai ver que consegue se esforçar, mas muitas vezes a gente consegue realmente o intento que a gente precisava. Ao passo que sem o esforço, é praticamente certo que a gente não consiga. Então, o esforço é uma força, né? O esforço é uma ferramenta que nós temos. E aí a gente vai ver nos nossos dias. A gente vai ver que aquela época de Jesus para agora é tudo a mesma coisa. Ou seja, o povo também está por aí, está muito atribulado, está muito, vamos dizer assim, confuso, muito pensando só em dinheiro, muito pensando, né, no que foi falado no seu dia a dia, sem olhar para frente, sem olhar para si, para o seu espírito. Alguns nem sabem que tem espírito, né, que são espíritos. Mas e aí? Isso aí não é campo para a gente trabalhar? Vocês já notaram que vocês estão sendo convidados a serem discípulos de Jesus, né? Eu acredito, não, eu entendo todos nós como seguidores de Jesus. Por isso que a gente fala aqui nele. Por isso que a gente aqui aprende o que ele falou e os exemplos dele, né? Na ULA a gente aprende profundamente. Chega até a dividir a parte de psicologia, parapsicologia, mediunidade, etc., até chegar à religiosidade. Então a gente estuda profundamente isso. Para quê? É só para eu me formar intelectualmente, será? Para numa próxima encarnação eu já ter mais alguma coisa de qualidade intelectual e aí aproveitar? Com certeza não. A gente está aqui para aprender e para fazer. É como o pessoal gosta de falar, é o aqui e agora. Essa é a nossa hora. E vocês todos, os que não estão trabalhando ainda na casa, são convidados a trabalhar o mais rápido e o mais cedo possível. Quanto antes a gente se engaja numa tarefa, melhor para nós mesmos. Não sei se vocês já ouviram falar em bônus hora, mas é o que a gente ganha por trabalhar aqui. Mas não é só isso, a gente ganha felicidade, a gente ganha amizades, a gente ganha, assim, meio que um orgulho, mais felicidade mesmo de ver aquela pessoa que a gente está atendendo, no meu caso crianças, eu trabalho com crianças, elas felizes da vida, elas explicando para os pais como é que funciona o espiritismo. É muito bacana, é muito recompensador. Faz parte do nosso esforço e das nossas escolhas. Então, o nosso dia a dia não foge em nada do que foi falado daquele texto. Aquele texto, ele visa a gente a pensar na parte espiritual nossa. Mas será que o nosso dia a dia também não está nisso, nessa parte espiritual? Será que eu ganhar o meu dinheiro do dia a dia, vocês também não faz parte do nosso lado espiritual? A gente se manter? A gente se mantém em sociedade, precisamos disso. Então é claro que faz parte. Então no nosso dia a dia a gente também precisa de esforço. E aí a gente vê o seguinte, que a vida não é nada fácil, né? Não é nada fácil. Se a vida está fácil para alguém, se alguém já está com dinheiro e tranquilidade, tem que começar a pensar em ser feliz. Se a pessoa já consegue ser feliz tendo ou não patrimônios, etc., é porque ela conseguiu o seu equilíbrio. E aí é bacana, porque a gente vê muita gente pobre feliz.
né? Muita gente pobre rindo, batendo papo, às vezes tomando uma cervejinha, quando dá, quando não dá, não toma, mas batendo papo. Isso é ser feliz. É a gente estar satisfeito com o que tem. Aqueles que querem muita coisa vão ter que fazer muito esforço para conseguir. Mas a gente sempre está procurando a felicidade. E o importante é a gente ver que a vida não é fácil, né? Que nós temos muitas metas e missões a cumprir. E aí é bom a gente refletir isso internamente. Quais são as minhas metas? Eu como pai, eu como profissional, eu como marido, eu como professor, como evangelizador, como palestrante, quais são minhas metas? Né? Quais são nossas metas como parte de um sistema perfeito que Deus criou? Todos nós temos as nossas missões, as nossas metas, e que claramente a gente vai ter que se esforçar, porque o que não tem esforço, na realidade, não tem graça. Se vocês forem notar, gente, nada que a gente faça que não tem esforço, não tem graça. É muito fácil. Agora, tudo que a gente fez na vida que veio através de muito esforço, eu aposto que todos vocês lembram e todos vocês até se orgulham de ter feito. Por quê? Porque isso elevou vocês. Isso fez vocês crescerem. E não só materialmente, mas espiritualmente. A gente sabe que o espírito, para crescer, ele precisa crescer materialmente e intelectualmente, mas também moralmente. É a nossa parte das nossas ações, né? A gente precisa crescer nesses 3 âmbitos. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar essas, vamos dizer assim, essas vicissitudes todas que o mundo nos dá para a gente aprender, para a gente produzir, para a gente crescer, né? Então, a vida não é fácil. Como a gente vai conseguir isso? Fazendo um pouco mais do que a gente tem feito. A ideia de Jesus nesse texto, ou a ideia de Neio Lúcio, é trazer o pouco mais que a gente tem que fazer. Tem gente que faz muito mais. Eu confesso a vocês que eu ainda não cheguei ao muito mais. Mas eu tento fazer mais, né? Eu acho que a gente tem que começar por alguma coisa. Provavelmente vocês todos também já fazem um mais qualquer, né? Importante é a gente saber que esse mais é que vai fazer a gente crescer. O que a gente já faz naturalmente, que já é aquisição do espírito. Por exemplo, eu sou muito paciente. Então, eu ser paciente, para mim não há esforço nenhum. É natural. Já sou paciente, já devo ter passado por poucas e boas aí para trás para ter conseguido ser tão paciente. Muita gente não é paciente. Então, para mim, não há esforço em ser paciente, não preciso nem pensar nisso. Agora, pessoas que não são pacientes têm que se esforçar. Compensação, para mim, outras coisas são difíceis. Eu sei que eu tenho que me esforçar. Quando a gente, vamos dizer assim, resolve pegar trabalhos na casa espírita, e aqui nessa casa é interessante porque a gente não pega um trabalho só. Vocês vão ver em breve que vocês vão pegar vários trabalhos. Pior ainda se vocês derem assim a bobeira, entre aspas, de falar para Adenauer dando uma ideia para ele. Aí o que ele fala para a gente? Quem deu a ideia que faça. E aí a gente acaba se engajando em vários locais aqui da casa, em várias atividades. E aí a gente vai aos pouquinhos crescendo, aumentando o nosso esforço sem sentir. Então, vocês sempre têm esse convite aqui nessa casa. Sempre vocês vão ter essa chamada, que é vocês se engajarem em alguma coisa para o esforço. Mas aí a gente vê o seguinte, que não é só aqui dentro, né, gente? É em todo lugar que a gente estiver. É em casa, no trabalho, aqui, no esporte, com os amigos, né, com a família. Com a família, inclusive, é o lugar assim mais sagrado que a gente tem como missão. Todos nós escolhemos a família que a gente está. Se a gente tem algum problema com essa família ou com alguém da família, melhor, porque a gente está resolvendo alguma coisa antiga nossa. E isso não precisa de esforço? Isso aqui precisa de esforço.
Então a gente não deve relegar isso, botar para o lado, nunca. A gente deve assumir que foi uma escolha nossa e que é para o nosso bem. Talvez mais até do que para aquela pessoa que a gente está ajudando. Então a gente vê que em todos os campos da vida, como falou o texto, nos 4 cantos do mundo, tem que se fazer esforço, tem que se fazer um pouquinho mais, né? O algo mais, para a gente poder crescer. O que ganharemos com isso, afinal? A gente é muito cartesiano, a gente é muito lógico, né? Tudo que a gente faz, a gente quer saber o que a gente ganha. O que a gente ganha? O que eu ganho estando aqui, dando a palestra? As minhas amigas ganham aqui, trabalhando na área de palestra. Nosso amigo ali dentro com um painel eletrônico enorme, para poder movimentar isso tudo aqui. O que a gente ganha? E vocês, o que vocês ganham também se engajando? A gente ganha, gente. É isso. É a gente se superar. A gente se transformar. Isso é que é importante. A gente não entrou nessa encarnação para sair igual a gente entrou, não. Pelo amor de Deus, se for isso. Nada. A gente entrou para sair muito melhor do que a gente é. E se alguém sair igual, gente, passou em branco na encarnação. Pior ninguém sai, né? Eu acho que vocês já sabem disso. Ninguém sai pior do que era. Mas a gente pode estacionar. E a gente ia aqui, o centro, os outros centros, as outras religiões, etc., estão aqui para lembrar a gente que a gente não pode estacionar. A gente não pode ficar parado, não pode ter aquela preguiça de arregaçar a manga e se dar o trabalho. Então está na hora. Então é a hora. E sempre vai ser a hora. Mesmo aqueles trabalhadores de última hora que Jesus falou, também vão ter a oportunidade deles. A gente não é, graças a Deus, de última hora, porque a gente ainda tem muito tempo aí pela frente. Mas a gente tem que agir. Tá? Então, o que nós vamos ganhar? Nós vamos nos superar. Nós vamos crescer espiritualmente, que é o objetivo nosso. E de quebra, a gente pode conseguir ser um pouquinho feliz. Esse não é o nosso objetivo, mas é uma procura constante do ser humano, né? Até aquelas pessoas que usam drogas, etc., na realidade eles estão procurando ser felizes, né? Só que eles não sabem ser felizes. Eles não sabem, e aí eles usam de artifícios que possa trazer alguma sensação boa, que para eles parece que aquilo é felicidade, mas não é. A gente sabe. Então todo mundo, indiferentemente, está procurando a sua felicidade. O que acontece é que a maioria não sabe como chegar lá. Nós já sabemos o quê? Que nós não vamos ser felizes nessa encarnação ainda, ou nesse estágio que a gente se encontra espiritual. Isso aí está mais para frente. Mas que a gente pode ser felizinho um pouquinho, pode, com certeza. Quanto mais tranquilo estiver a nossa consciência, quanto mais tranquilo estiver a nossa disponibilidade e a nossa convivência social, mais felizes nós estamos sendo. Então a gente precisa ver isso. Hoje a gente tem a mediúnica. Mediúnica trata de quê? Trata de espíritos que estão, vamos dizer assim, desajustados, e aí eles são trazidos aqui para se reajustarem, para se entenderem, para terem uma nova oportunidade de mudarem o foco deles, né, numa direção mais feliz, numa direção melhor. E nós todos, né, quando não estamos obsidiando, a gente é obsidiado, porque a gente também obsidia, né? Para quem não sabe, também temos obsessores e somos obsessores de muita gente quando a gente não para pensar nos nossos atos. Então, a casa está trabalhando nisso, eles vêm para cá, são convidados, são chamados, são trazidos e entram em tratamentos, como nós também entramos. Então, todos somos espíritos, independente de estarmos ou não encarnados, ou desencarnados, no caso, né? A gente só pensa em espírito desencarnado. Todos nós somos espíritos. Para quem diz aí que nunca viu um espírita, é só olhar para o lado. Está cheio aqui, sentado aí nas cadeiras. Fora os desencarnados. Então, todos somos espíritos. E a gente tem que ter essa consciência para trabalhar o nosso progresso. Nosso progresso é fácil? Não, não é fácil.
Quando a gente chega num certo estágio, a gente aceita uma missão, dando um exemplo do Adenauer, que teve a missão de fazer isso tudo e não para, né? Toda hora ele inventa uma coisa nova. Para ele, isso é o progresso, é a missão. Se ele deixar de fazer, ele não vai se sentir progredindo. Eu realmente não cheguei a esse estágio. O que eu consigo fazer hoje é ajudar ele, né? Auxiliar algum missionário. Então, eu sou um co-missionário dele, né? Então, a gente tem que se encaixar em algum lugar. A gente tem que fazer por onde. O esforço é necessário, né? E aí a gente vai ver o seguinte, que para ter esforço precisa ter atitude. Nós temos o quê? Que resolver fazer. A gente precisa se lançar ao esforço, se lançar à ação, né? Só pensar, projetar, planejar, não vai dar em nada. A ação é que vai dar. Muitas vezes vai dar errado, e aí a gente volta a fazer. Como dizem aquela história, né, de Edison, que para ele inventar a lâmpada elétrica, ele tentou 2.000 vezes. Aí na última vez que acendeu a luz, chegaram para ele e perguntaram assim, vem cá, rapaz, mas você precisou de 2.000 vezes para fazer essa luz aí ficar acesa? Você não se sente triste, não? Aí ele falou, não. Eu comecei a fazer essa luz acender desde a primeira vez. Porque em cada processo que eu fazia, ela apagava, eu melhorava. Aí ela apagava novamente, eu melhorava. E assim foi por diante. E é isso que nós temos que pensar. A gente não pode pensar só no final, não. A gente tem que pensar no caminho, porque o esforço é o caminho. O esforço não é o final. O bem que a gente vai receber é o final. Mas, de repente, o caminho é que vale a pena. Nada como uma viagem para a gente ver isso, né? A gente pensa em viajar para um lugar muito bacana que a gente adora e viaja. Aí fica louco para voltar para contar para todo mundo. Mas a viagem é que é bacana. Quando a gente volta, a gente vê que acabou. E aí? Aí a gente só vai viver de lembrança. O melhor é viver o dia a dia, né? Então a gente precisa da atitude. Aprender, esforçar-se, apreender o que foi aprendido, porque é muito importante a gente ter essa noção. Não adianta só aprender. Não adianta só frequentar a ULI, ou só frequentar a evangelização, ou palestra, etc. Eu preciso de vivenciar. E eu só apreendo as minhas lições vivenciando. Eu não apreendo na parte teórica apenas. Por isso que a gente encarna, para poder vivenciar o que a gente aprendeu. Senão a gente ficava no plano espiritual. Para que reencarnar, né? Confusão danada, montar um monte de família, ir para um monte de lugar diferente, e aí a gente tem um planejamento todo, e aí no meio do caminho dá tudo errado. Pois é, a gente precisa vivenciar o que a gente aprendeu, ou descobrir que não aprendeu, e aí volta, aí faz de novo, e aí vamos lá para a lâmpada novamente, para tentar fazer ela acender, e assim por diante, gente. Encarnação após encarnação, nós estamos nesse trabalho, de aprender e apreender o que nós já conquistamos, né? Principalmente, a gente aprende a servir. Quando a gente aprendeu a servir, quando a gente aprende que a gente está aqui para servir, de uma forma ou de outra, aí sim, aí a gente pode dizer que conseguiu chegar a algum lugar. E aí a gente precisa de bolar formas da gente poder se disponibilizar a ser útil, né? É claro que o ser útil não é só aqui. Talvez seja muito mais importante ser útil lá fora, né? Porque num centro espírita, ou numa igreja, ou em qualquer lugar desse, é muito fácil ser útil, né? A gente, quando entra ali na porta do centro, parece que a gente muda. Todo mundo é bonzinho, todo mundo é amigo, todo mundo é legal. E dali para fora, a gente continua assim? Aí é que está. A gente precisa ser assim lá fora. A gente aprende aqui para exercitar lá fora, porque lá fora é que é o difícil. Então a gente precisa aprender a servir, a ser útil lá fora. Vocês, quando estiverem conversando com os seus amigos, vocês vão ver que uma hora ou outra o assunto pode cair em espiritismo.
vocês vão estar evangelizando. Vocês vão estar passando o que vocês aprenderam. Por isso é muito importante aprender corretamente, para passar as coisas também corretamente. E aí não tem como assim a gente ainda falar, será que está certo o Espiritismo? Não, isso está certo. Não tem como não estar. A gente vê isso, né? Para vocês terem uma ideia, Chico Xavier, um texto que eu recebi, né, psicografado. Várias pessoas devem ter lido esse texto também. Chico Xavier, quando faleceu, quando desencarnou, Jesus foi receber ele. Olha que interessante. E a pessoa que estava passando, né, o espírito que estava passando, disse que eles não conseguiam ver Jesus. Mas a luz que tinha lá era tão forte que eles sentiam a presença de Jesus. Então, se a gente tem uma doutrina dessa, né, uma religião dessa, como queiram, que tem o Chico Xavier, que tem todos esses, né, essas pessoas, esses espíritos maravilhosos, que Jesus vai receber quando desencarna, a gente não pode duvidar. A gente não pode achar que está errado. Então, o que a gente precisa fazer é realmente se dedicar, aprender, né, tirar dúvidas mesmo, conversar e poder passar. Pois o que a gente mais é chamado é exatamente a evangelizar, a passar. Como eu disse, vocês todos, ou nós todos, somos discípulos de Jesus. Estamos aqui aprendendo. E tal qual no texto que eles diziam que era muito difícil, né, vivenciar as lições da Boa Nova, não é isso que acontece também? É difícil a gente conversar sobre espiritismo, sobre espíritos, sobre moral, mediunidade aí fora com os amigos? É difícil, né? Pior a gente, de repente, estar num ônibus e começar a conversar com a pessoa que a gente nunca viu sobre isso. Pois é. E a gente viu na lição e achou que o pessoal estava sendo muito mole lá atrás. Não. É difícil, continua sendo difícil. O que vai fazer a gente mudar? Como disse Jesus, o aprendiz, a qualidade do aprendiz é que vai fazer isso mudar. Porque na realidade a gente não é chamado para botar uma Bíblia debaixo do braço e sair cantando aos quatro ventos, que é o espiritismo, etc. Não. Mas sempre a gente vai ter oportunidade. Sempre. Sempre tem um amigo precisando ouvir alguma coisa. Sempre acontece um fato, às vezes interessante, às vezes, né, um fato triste que a gente pode levar uma explicação. E isso a gente está evangelizando. Inclusive para nós mesmos. A nossa forma, o nosso modo de agir, o nosso comportamento também pode ser baseado nisso, né? Nosso exemplo pode ser baseado nisso. E a gente sabe que Jesus, o que veio fazer aqui, foi simplesmente dar o exemplo. Então, se a gente conseguir ser o exemplo do que a gente acredita, já é uma grande coisa. A gente já está chegando bem longe. E aí a gente vê, né, sobre os nossos potenciais, porque a gente sempre se pergunta, será que eu posso fazer? Será que eu tenho condições? Será que eu tenho força para fazer isso? Nós temos potenciais, gente. Nós precisamos autodescobrir os potenciais. Tem várias formas da gente descobrir os potenciais, né? Uma delas é ser cara de pau e aceitar os desafios. Vocês estão pensando assim, o que seria isso? Eu já ganhei um concurso de rainha do milho aqui na fundação. E tinham meninas lindas. Aí o pessoal do Grude, que é a infância e juventude, me vestiu de mulher. Que mulher, né? Não dá nem para dizer que era mulher. Mas ganhei o concurso. E isso me ajudou a dar palestra, olha que engraçado. Porque me ajudou a encarar todo mundo normalmente. Então a gente tem desafios, e uma das coisas que a gente precisa nesse ponto é simplesmente não esquentar a cabeça e fazer, e aceitar os desafios. Então, é muito importante a gente saber os nossos potenciais para a gente se capacitar, para a gente poder fazer as coisas, né? São capacidades que nós não utilizamos, às vezes porque a gente não conhece, às vezes porque a gente se desvia no meio do caminho e aí acaba não utilizando esses potenciais, né? Principalmente por problemas de energias psíquicas.
E aí que vocês estão aqui. E aí que o pessoal, né, em tratamento está aqui. Que é o que acontece. São as energias psíquicas de alguns obsessores que podem atrapalhar os nossos potenciais. O que a gente pode fazer? Tem muita coisa que a gente possa fazer. Uma delas é o tratamento. O tratamento mediúnico que alguns estão fazendo. Outras é trabalhar. Trabalhar assim, num local desse, porque aí os espíritos que estão obsidiando a gente ouvem aquilo tanto, 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 acompanha a gente para lá e para cá, que uma hora eles vão falar, realmente, ou eu mudo de obsidiado. Porque é o tempo todo, toda semana, o ano inteiro, mais de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Uma hora, gente, a gente vai convencer a ele que nós mudamos, para ver se o nosso obsessor muda junto, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essa energia psíquica. Ativando nossos potenciais, desenvolveremos a nossa capacidade de realizar. Então, todos podemos realizar. Melhor ainda se a gente souber os potenciais que a gente tem e desenvolver eles. Para a gente poder correr, para a gente poder crescer, né? A gente fala muito aí na mudança do planeta, e o planeta está mudando mesmo, está mudando de provas e expiações para regeneração. E a gente tem que correr para não ficar de fora. Alguns espíritos já estão ficando de fora. Alguns espíritos já não têm mais sintonia para reencarnar aqui. Então a gente tem que fazer por onde o quê? Continuar com esses amigos, com esses, né, com esses familiares, com essa família espiritual que convive por aqui. E aí a gente vê o seguinte, aqui são fotos, né, de trabalhos nossos, trabalho com as crianças, trabalho na Semana Espírita, trabalho no dia a dia aí, nosso trabalho aqui é sábado. Exige esforço, gente, exige esforço. Até convido a quem quiser trabalhar com crianças, com jovens, a gente tem aqui oportunidade, não precisa saber nada, só precisa de gostar de trabalhar com crianças e jovens. O resto deixa com a gente, porque na realidade o resto naturalmente a gente aprende. Mas exige esforço, principalmente quem trabalha com criança de 4 a 6 anos. E 4 a 6 anos é fogo, né? Porque se eles não gostarem da aula, eles falam assim na nossa cara, olha, não gostei, não gostei. E a gente tem que se reinventar para a próxima aula para eles poderem gostar, porque eles estão certos. É como inimigo para a gente. Inimigo devia se chamar amigo 2, porque o inimigo é o único que fala na nossa cara quais são os nossos defeitos. Nossos amigos nem sempre falam. Né? Nossos amigos, eles escondem, disfarçam, engolem, mas a gente acaba não sabendo. Inimigo não. Aponta direitinho. Se a gente perguntar para ele, vem cá, mas você não gosta de mim por quê? Ele vai falar a cartilha todinha. Isso. Se for mulher, então, que lembra de data, nossa, vai dar as datas todas do que a gente fez e tal. Pois é o inimigo. Para que serve o inimigo? Para isso. Para mostrar o que nós somos, porque muitas vezes a gente não sabe, ou se sabe não faz nada. E aí vale o esforço também para a gente mudar. A gente precisa se desenvolver, né? Então, gente, nosso aprendizado, ele não é apenas teórico, ele é experiencial. Por isso nós estamos aqui. Por isso a gente não está numa sala de aula de uma colônia espiritual. A gente vem para cá para experimentar. Porque experimentando a gente passa pelos problemas, passa pelas questões, e no nosso caso a gente ainda esquece de tudo que sabe, né? Melhor ainda. Então a gente vai passar aqui por perdas, por dores, né? Por vicissitudes as mais diversas, mas a gente vai crescer. Se a gente não souber passar, a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Com certeza vai ter alguém para ensinar a gente. E o esforço, né? Devagarinho a gente vai chegando lá. Importante a gente saber o seguinte, que nós estamos aqui para vivenciar o que a gente aprendeu. Então, aqueles que não estão engajados ainda em algum curso daqui, da ULI, vai começar o básico agora, né? Está até na hora, acho que começa agora no início de agosto, o curso básico. Está na hora. Vocês já vão começar a entender direitinho como é que as coisas funcionam. Por que que vocês têm espíritos de um jeito ou espírito de outros em casa?
o que se deve fazer, né? O que a gente pode fazer para atrair ou para repelir, se for o caso. Lá em casa a gente faz o culto do lar, toda segunda-feira. É uma coisa boa. Quem aí não fizer, convido a fazer, porque, como dizem, o culto do lar é como se fosse numa noite escura uma vela acesa. Então, todas as casas que fazem algum trabalho desse sentido, todas as casas e as casas, né, religiosas, funciona como uma vela acesa na escuridão. E aqueles espíritos que necessitam vão para lá. Então, nas nossas casas, se a gente fizer, o astral é completamente diferente. Tudo, gente, esforço e vontade. Vocês estão vendo que é tudo esforço e vontade. A gente não sai desse aspecto. Por quê? Porque é a nossa fase. Quando a gente for espíritos mais adiantados, aí a gente já vai fazer tão tranquilo isso, a gente já vai estar com tanta aquisição, que eu não sei mais o que seria um esforço, por exemplo, para Jesus. E a gente vai chegar lá. Só que para a gente chegar lá, sim, vai ter que ter bastante esforço e bastante vontade. Porque não basta querer, né? A gente precisa fazer. Então, aí entrando agora os médiuns, vão trabalhar. Né? Já vem aí provavelmente de uma sessão de oração e concentração e preparo. Agora, eles vão doar, né? Vão ajudar, na realidade, os espíritos a doarem para vocês. E a gente vai falando isso. Vamos atentar para o nosso esforço. Como disse o texto, a glória vem com o esforço, né? Ou o esforço é a glória. O esforço é que a gente mostra que está querendo alguma coisa, está correndo atrás de alguma coisa e que com certeza uma hora a gente vai chegar lá. Então, gente, para finalizar, não existe idade para aprender. Ninguém deixará de crescer por ter mais idade ou menos idade. Cada um caminhará de acordo com seu esforço. Cada um tem uma capacidade de esforço. Então, cada um vai chegar lá a seu tempo. Aqueles que conseguirem se dedicar mais, aqueles que conseguirem, vamos dizer assim, acumular mais horas e mais energia no aprendizado, seja ele qual for, com certeza vai chegar antes, né? Merecimento, né? Tal da meritocracia. Espiritualmente falando, a meritocracia funciona bastante. E aí eu deixo aqui essa imagem, a gente com jovens aí, até eram jovens de outro centro, fazendo uma reunião, que vale muito a pena a gente se dedicar. Não só se dedicar a nós, como se dedicar à família, como se dedicar aos amigos, ao trabalho, principalmente se dedicar a quem a gente não conhece. Se dedicar, por exemplo, a vocês, se dedicar àquelas pessoas que vão ser nossos amigos, né, os nossos próximos. Vale a pena, gente. Boa noite, então. Que vocês fiquem com Deus.